Nossa terceira novidade, ela é sobre uma das complicações microvasculares que mais tem mudanças recentes, que é a doença renal crônica associada ao diabetes, né? A doença renal do diabetes. Nós temos atualmente 3 pilares muito bem estabelecidos para tratar a doença renal do diabetes, que seria o inibidor da ECA ou o BRA, o segundo pilar, o inibidor do SGLT2 e o terceiro pilar, a finerenona. E aí, há um quarto pilar, que ele é ainda um pouco incipiente, mas agora começa a se estabilizar, que é o dos agonistas de receptor do GLP-1. Atualmente, quando a gente olha os fluxogramas para tratar diabetes, a primeira escolha para o paciente com diabetes tipo 2 e doença renal crônica é inibidor do SGLT2, ponto. Naquele paciente que não tolera ou que não alcança a meta de glicada, aí sim adicionaria um agonista de receptor do GLP-1. Mas aí a gente teve uma novidade, que foram anunciados os resultados do estudo FLOW, que é um trabalho no qual a semaglutida subcutânea na dose de 1 mg foi comparada ao placebo em pacientes com diabetes e doença renal crônica. E o desfecho primário era um desfecho composto de progressão da doença renal crônica, morte de causa renal e desfechos cardiovasculares, né? Morte de causa cardiovascular. E a SEMA reduziu em 24% esse desfecho. Então a gente tem agora o primeiro trabalho, né, Grand Trial, em que o desfecho primário já incluía desfecho renal, né, uma população toda de doença renal crônica, que pode colocar, eu queria saber a opinião de vocês, mas que pode agora trazer a semaglutida para ficar ali no mesmo patamar que a gliflozina em pacientes com doença renal crônica, principalmente se de repente for um paciente que tem doença renal crônica e obesidade. Né? Eu acho que o grande chão aí é isso. É aquele paciente que tem obesidade e tem doença renal crônica, talvez o análogo de GLP-1 vai se tornar preferível nesse paciente, até porque a gente vê pelas diretrizes que a obesidade, as diretrizes para tratar diabetes tipo 2, né, que a obesidade ele tem que ser ali algo que a gente deve considerar desde o início, na hora de escolher a droga. Né? Então, talvez esse estudo seja o start, né, para a gente depois ainda nos fluxogramas ter essa linhazinha ali, né? Paciente com obesidade, doença renal crônica, talvez análogo de GLP-1 ser preferível. A gente vai ter que aguardar a abertura do estudo, né? Até porque isso foi só a farmacêutica responsável divulgou, né? O estudo foi encerrado precocemente por eficácia, né? E colocaram ali e divulgaram o resultado. Mas não tem estudo ainda. Não, porque assim, a gente já tem bem estabelecido que os agonistas, os análogos de GLP-1, eles têm benefício na nefropatia, eles têm benefício na redução de albuminúria, de proteinúria, quando comparados com outros agentes antidiabéticos, né? Obviamente que eles ficariam no segundo posto. Pensando assim, os antidiabéticos ficariam no segundo posto depois do SGLT2, porque o SGLT2 reduz ainda mais a albuminúria e reduz também a progressão de doença renal. Como o Ícaro colocou, foi um desfecho primário composto e um compostão, assim, um composto meio Frankenstein ali, né? Juntou muita coisa num desfecho só. Então a gente vai ter que ver quando realmente abrir esse resultado, o que é que realmente puxou isso aí, porque de repente foi albuminúria, né? De novo, aí você vai dizer... A albuminúria a gente já sabia que reduzia. Já sabia que reduzia, então assim, tem que ver se reduziu progressão de doença renal, se de repente foi proteção cardiovascular, se de repente foi nos pacientes que perderam peso, então aí o efeito não é em relação à doença, sim a perda de peso, se é uma amostra de paciente com doença renal crônica com obesidade, então assim, isso tem interferência, a gente sabe que a obesidade é a história da gordura perirenal, tem um processo inflamatório local, parácrino, né? Então, o paciente obeso tem maior taxa de inflamação a nível glomerular mesmo e tem piora de controle pressórico pelo rim. Então, assim, você vai ter que esperar um pouquinho para ver quem foi que realmente se beneficiou. Se aí vai, obviamente que isso é legal porque a gente vai cada vez mais individualizando e tendo mais argumento, né? Assim, a medicina de precisão, como foi colocado, a tendência é essa. A gente vê, como eu estava falando, os fluxogramas aí que a gente tem hoje em dia para tratar diabetes tipo 2, cada vez tem um braço a mais, né? Porque a gente vai individualizando mais. E reforçar aqui, o Ícaro já falou, mas é bom reforçar, esse estudo foi para pacientes com diabetes tipo 2, né? A gente não está falando ainda de paciente com doença renal crônica sem diabetes. Né? E a dose, inclusive, foi de 1 mg, que é a dose para tratar diabetes. Né? Não foi nem a dose para tratar a obesidade. Né? Precisa ver como é que foi aí a perda de peso desses pacientes. Isso é importante checar. Sabe ainda, né? Então, enchendo a bola dos vocês endocrinologistas, nós endocrinologistas, né? Aí a gente já dominou a cardio, já dominou a hepato, agora vamos para nefro. A gente tá salvando a nefrologia, né? Aí, que vem os inibidores de SGLT2, agora os análogos do GLP-1. Todas as linhas.